Olá, gente. Esse aqui é o canal Fim do Mistério. O objetivo aqui é encontrar novas explicações para aquilo que não pôde ser explicado. Essa história de hoje é a respeito do desaparecimento de um garoto, um escoteiro, que desapareceu em 1985, há 36 anos atrás. E até hoje nunca foi encontrado sequer uma única pista do que aconteceu com esse menino. Ele tinha 15 anos na época, seu nome era Marco Aurélio. Eu acompanho essa história desde o dia em que aconteceu. E venho sempre vendo novamente pela imprensa, a imprensa está sempre trazendo à tona essa história, só que ela sempre vem com as mesmas características, as mesmas explicações, os mesmos personagens, tudo igual. E a partir do ano passado, o então chefe dos escoteiros resolveu dar uma entrevista. Na sequência, os próprios escoteiros deram também entrevistas para um canal do YouTube. E eu, ouvindo essas entrevistas, eu observei algumas pistas novas que nunca foram pesquisadas, nunca foram investigadas. E uma delas me chamou muito a atenção. É uma pista que existe, está nos autos. Ela foi inclusive desenhada pelo perito criminal na época, mas ninguém nunca falou sobre esse assunto, ele não é falado na imprensa. Toda vez que esse assunto vem à tona, essa pista não é citada. Essa é uma nova pista. A pista consiste na existência de uma segunda família que morava lá no local onde houve o desaparecimento. A imprensa sempre diz que ali morava o proprietário do local, a sua esposa, suas filhas adolescentes e o seu filho, um filho de 35 anos, um homem adulto, mas que tinha problemas mentais. Ele era tratado como uma criança, tinha um comportamento infantil. Além dessa família, existia um casal que morava numa casa a 20, 30 metros da casa do proprietário, e esse casal não foi investigado, eles não constam nas investigações, não constam na história. Eu então fui investigar e realmente existia essa segunda casa. Eu fui até o local, fui até lá o acampamento base, na esperança de achar algum vestígio dessa segunda casa. Ela não existe mais. Ela foi demolida e não existe nenhuma evidência de que ali havia uma segunda casa e que ali morava um casal. Esse grupo de escoteiros saíram daqui da Zona Leste, em São Paulo, numa quinta-feira, 2 dias antes do dia em que eles iriam subir uma montanha chamada Pico dos Marins, na cidade de Piquete, interior de São Paulo, próximo a Aparecida do Norte. Esse grupo era constituído pelo chefe dos escoteiros, um homem de 35 anos, e 4 garotos, 4 meninos, todos eles com 15 anos de idade. Eles chegaram em Piquete e na sequência foram levados até o acampamento base. É um acampamento que fica na base do Pico dos Marins, na base da montanha, e fica a 20 quilômetros do centro ali de Piquete. Eles foram então levados pelo chefe dos escoteiros local, e quando chegaram lá ao entardecer da quinta-feira, eles foram apresentados para o proprietário do local, pelo chefe dos escoteiros da cidade de Piquete, que era conhecido desse proprietário. Então o proprietário permitiu que esse grupo ficasse ali acampado para que no sábado eles pudessem subir a montanha. Seria uma missão que eles teriam como escoteiros e eles seriam inclusive condecorados no final dessa missão. Todos os 4 receberiam uma promoção.
Então era uma missão essa subida ao Pico dos Marins. O problema é que nessa quinta-feira, quando eles chegaram, o filho do proprietário não recebeu bem esse grupo. Os escoteiros nessa época, eles não foram bem recebidos pelo pessoal, principalmente pelo filho do proprietário. Esse pessoal da base ali do Pico dos Marins viviam de artesanato, viviam de servir de guia para o pessoal subir a montanha. Essa era a forma deles sobreviverem. O problema é que escoteiros normalmente não utilizam guia, não compram nada, não se utilizam de nada, não dão nenhum lucro, digamos assim. Então eles já não estavam mais sendo bem vistos ali para ficar no acampamento. Eles ficariam de graça, não gastariam nada, não dariam nenhum tipo de lucro. E já havia então um certo descontentamento ali do pessoal que tocava aquele acampamento com a presença de escoteiros. Então, principalmente o filho do proprietário já não gostou da presença deles ali. Mas eles acabaram ficando ali. Na sexta-feira, na parte da tarde, eles foram até um rio que tem ali próximo, tomar banho. Quando eles voltaram, eles encontraram a barraca adulterada ali, vandalizada, e os mantimentos jogados no chão. O chefe dos escoteiros, então, foi até o proprietário e reclamou dessa situação, o que gerou uma certa revolta ali no filho do proprietário, no pessoal que morava ali, né? Tipo, reclamando ainda, estão ali de graça e reclamando. E na sexta-feira, então, houve esse incidente. Na noite da sexta para o sábado, alguém, durante a madrugada, batia na barraca dos escoteiros e corria para o meio da mata. Eles saíam e não viam ninguém. Aí é lógico de se pensar que seria o filho do proprietário, o rapaz com problemas mentais. Mas na entrevista eu consegui perceber que não era o filho do proprietário que estava fazendo isso. Uma vez que ele era um rapaz com problemas mentais, ele era tratado como criança e à noite ele não saía em hipótese alguma. A família tinha muito medo que ele se perdesse na mata. E aquela mata é numa região alta, de dia o sol até aquece um pouquinho, mas à noite é muito frio ali. Então eles tinham muito medo, era uma época de inverno, eles não deixavam ele solto à noite. Quem estava batendo na barraca ali era o morador da segunda casa. Um homem que também estava descontente com a presença dos escoteiros ali. Era ele que batia na barraca, era ele que estava vandalizando a barraca do pessoal. No sábado de manhã, quando o grupo se preparava para subir a montanha, um grupo de 3 escoteiros que não acamparam, não ficaram acampados, eles vieram da cidade de Piquete de manhã, passaram pelo acampamento base e se ofereceram ao grupo de escoteiros ali para que subissem juntos. Como eles ainda não estavam prontos e aquilo era uma missão, o chefe queria subir só com o grupo, o chefe então agradeceu e resolveu que iria um pouco mais tarde. Esse grupo de 3 meninos então seguiram avante, seguiram pela trilha em direção ao Pico dos Marins. O caminho para esse Pico dos Marins, você tem 2 opções na primeira etapa. Você pode ir pelo meio da mata, saindo ali do acampamento base, tem uma trilha por dentro da mata fechada, que vai terminar no Morro dos Carecas. Esse Morro do Careca é o ponto base, assim, onde todos chegam e a partir dali começa realmente a subida à montanha. Ali já muda todo o panorama, já não existe mais mata, é tudo um capim fechado, pedras enormes que você tem que escalar e pular para o outro lado. É uma escalaminhada bem complicadinha. E a outra opção seria ir pela rua, que é a opção mais fácil. Saindo do acampamento base, saindo dele, chegando na rua. Logo à frente existe uma entrada. E nessa entrada, então, ela vai até o Morro do Careca. Um caminho bastante fácil até. É uma estrada aberta. Hoje em dia é mais aberta ainda. Passa inclusive carro ali. Chega bem próximo ali do Morro do Careca. A partir do Morro do Careca é que começa realmente a escalada. Esse grupo de 3 escoteiros resolveu ir por dentro da mata, pela trilha da mata fechada.
Esse grupo era constituído por 2 rapazes e um menino, um escoteiro de 10 anos, uma criança. Essa criança, como toda criança, gosta de correr na frente, de sair na frente, se aventurar. E ele se distanciou uns 30 metros do grupo, dos outros 2 que vinham atrás. Nessa trilha, você se distanciar 20, 30 metros, você já perde o contato com quem está vindo atrás. É bem fechado, o caminho é cheio de curvas e basta você se adiantar 20, 30 metros, você já não tem mais contato. Esse menino de 10 anos estava uns 30 metros adiantado quando ele se deparou com um homem de estatura mediana, de terno marrom e chapéu marrom, que vinha descendo na direção dele. Esse menino então ficou aterrorizado, ficou congelado. Esse homem então passou pelo menino, cumprimentou com um bom dia e seguiu em direção onde vinham os outros 2. O menino então ficou esperando os outros 2 chegarem e comentou: vocês viram o homem que desceu de terno? E os 2 disseram: não passou ninguém pela gente. Esse homem, ele entrou por um caminho alternativo dentro da mata. Ele conhecia a mata. E pela indicação da aparência dele, das características deles, tinha tudo a ver com o morador da segunda casa. Provavelmente aquele homem era o morador da segunda casa e ele estava na trilha aquele dia. Ele estava rondando a trilha naquele dia. Na sequência, então, o grupo resolveu partir para a subida ao Pico dos Marins. Eles resolveram ir pela estrada, acharam mais fácil. Só que assim que eles caminharam ali, seus 200, 300 metros, onde tem a entrada que vai para o Morro do Careca, eles se distraíram e passaram direto, passaram batido. Acabaram se perdendo, foram perceber o erro muito à frente, 3, 4 quilômetros à frente. Então o chefe conseguiu visualizar o Morro do Careca da estrada. Então ele, por uma trilha no meio da mata, conseguiu, próximo do meio-dia, eles chegaram no Morro do Careca. Ali então corrigiram então a falha, se atrasaram algumas horas, mas conseguiram chegar. A partir dali, eles então fizeram a passagem para a parte de pedras, que é onde começa a trilha para o Pico dos Marins, e começaram a escalaminhada. Começaram a escalar as pedras, subir e chegaram. Até um ponto que, já bem próximo do início do pico mesmo, onde começa a subida real, um dos escoteiros, o escoteiro Osvaldo, ele se machucou, ele torceu a perna numa fenda e se machucou, ficou gritando de dor, estava doendo muito o joelho. E o grupo então se reuniu para ver o que iam fazer, o que eles poderiam fazer. O menino não conseguia mais andar, ele tinha 15 anos, mas era gordinho, tinha uns 70 quilos mais ou menos, 15 anos, mas tinha uns 70 quilos, era um menino relativamente pesado. E então o chefe resolveu que não tinha mais como subir a montanha, como é que subiriam locais íngremes com um rapaz com o joelho machucado. Então resolveu abortar a missão. Já era próximo das 2h30 da tarde, eles estavam nesse ponto, já bem próximo da montanha, mas não subiram, resolveram voltar dali. O problema é que tinha um adulto e mais 3 crianças para carregar um rapaz de 70 quilos. O escoteiro Ricardo, ele tinha 15 anos, mas tinha uma certa compleição física, ele tinha uma certa estrutura, era fortinho. Então ficou incumbido que ele e o chefe carregariam o rapaz acidentado. E um dos outros 2 carregaria a mochila. Os outros 2 eram franzinos, que seria o Ramatiz, um menininho franzino, e o Marco Aurélio, que também era franzino. O Ramatiz então se ofereceu para descer na frente, para tentar chegar no acampamento e pedir ajuda de adultos, principalmente lá do proprietário, que ele era morador do local, ele era mateiro, ele conhecia tudo daquilo. Ele poderia reunir mais 1 ou 2 homens e subir e descer tranquilamente aquele menino. A ideia do Ramatiz foi essa, se oferecer para ir buscar ajuda. O chefe dos escoteiros não aceitou. O Ramatiz era um menino franzino, era um escoteiro novo, não tinha conhecimento adequado para descer sozinho.
Então o Marco Aurélio, que era o líder do grupo ali, o monitor, o Marco Aurélio sim, ele era capacitado. O Marco Aurélio tinha feito curso no COI, ele era um garoto que era especialista em trilha, ele era naquele momento ali o melhor escoteiro que tinha ali. Ele era, sem dúvida, a pessoa mais preparada para descer e buscar ajuda. Se tinha alguém que poderia, que teria capacidade de fazer isso, seria ele. Então ele se ofereceu. E o chefe prontamente aceitou, porque ele realmente conhecia muito de trilha, de mata, de técnicas de sobrevivência. O Marco Aurélio era um menino preparado, ele era um menino iluminado, era muito sabido. E o chefe então aceitou que ele descesse na frente sozinho. Muita gente acha que o que aconteceu com esse menino foi que o chefe dos escoteiros tenha matado esse menino e enterrado o corpo na montanha. Porque na sequência do que eu vou contar, existiu aí uma falha de procedimento que fez com que a polícia acreditasse na história de que o chefe dos escoteiros teria matado o menino. Só que faltou um pouquinho de lógica aí. Porque com um pouquinho de lógica você percebe que isso aí não é real. Quando o Marco Aurélio então se ofereceu para descer a montanha, o chefe aceitou. O chefe então deu para ele uma faca, o apito, que era comum todo escoteiro ter, uma blusa que ele já estava vestindo, deu um pouco de jornal para ele pôr dentro da blusa, porque esfriaria. Ali era um local que esfriava muito rapidamente, assim que entardecia começava a esfriar. E andou com ele uns 40, 50 metros para frente para mostrar o caminho, por onde ele deveria ir. Deu a ele um giz para que ele fosse marcando no caminho o número 240, que era o número do grupo deles. O número deles era o grupo olivetano, o número 240. Então o Marco Aurélio iria na frente, marcando com esse giz o caminho, para que eles viessem atrás mais devagar, trazendo o garoto machucado. Quando o chefe se afastou, ele saiu da visão dos meninos. E isso, quando foi relatado para a polícia, junto com outras evidências ali, outras situações, chegou à conclusão que o chefe poderia, naquele momento, ter matado o Marco Aurélio e depois enterrado o corpo. Vocês vão entender por que o depois enterrado o corpo. Só que se você usar um pouquinho de lógica, já percebe que isso não aconteceu, porque a polícia mesmo achou, alguns quilômetros para frente, a marcação número 240 feita pelo Marco Aurélio. Ou seja, ele não morreu ali a 40, 50 metros dos meninos, porque ele andou vários quilômetros e foi marcando. Foram achadas 3 marcações dele, a quilômetros de distância dali. Ou seja, Marco Aurélio não foi atacado ali pelo chefe dos escoteiros. Mas houve essa hipótese. Então o Marco Aurélio desceu na frente, chegou até uma pedra, que era uma simples pedra, hoje ela é chamada de O Portal, porque foi ali a última marcação que o Marco Aurélio fez. Fica a alguns quilômetros da onde o menino se acidentou. Marco Aurélio então marcou aquela pedra, demarcando que ele ia pegar o caminho à esquerda, que é o caminho que vai reto ali, dali para frente não tem mais erro. Vai direto para dentro do acampamento. E o Marco Aurélio fez o caminho dele e o grupo veio atrás. Quando o grupo chegou nessa demarcação, nessa pedra, que hoje é chamada de O Portal, o chefe achou complicado passar ali com o menino machucado, carregado no ombro, por ele e pelo outro, que estavam já cansados, eles estavam esgotados. 1 quilômetro no meio daquelas pedras, carregando uma pessoa, é muito complicado. Então ele resolveu pegar o caminho da direita, que parecia ser uma trilha mais suave, de terra batida, parecia ser uma trilha mais... Ele imaginou que ela iria se encontrar com a trilha original. Só que eles pegaram esse caminho da direita e essa trilha, ela leva para um vale, ela tem várias descidas íngremes e tal. Eles foram descendo, carregando o rapaz. Quando chegaram lá embaixo, eles perceberam que não tem ligação uma trilha com a outra. Essa trilha leva para um lugar totalmente diferente do acampamento. Só que já estava anoitecendo, o grupo estava cansado. O chefe então resolveu seguir avante. Falou, nós vamos chegar, porque indo reto ali, eles iam chegar na estrada. 2, 3 quilômetros pelo meio daquela mata, eles iam chegar na estrada. Era essa a ideia do chefe.
E da estrada é fácil, é só seguir, é um caminho aberto, é só seguir até o acampamento. E assim fizeram. O grupo então passou aquele sábado já anoitecendo e foi seguindo por aquele vale, acabou anoitecendo, a noite caiu, o frio chegou, uma noite muito fria aquele sábado para o domingo. 3 horas da manhã eles chegaram numa fazenda, que é do seu filhinho, e o seu filhinho então recebeu esse grupo, ofereceu para que o grupo ficasse ali, mas o grupo não quis ficar, porque estavam preocupados com o Marco Aurélio, que foi à frente, provavelmente estaria lá no acampamento sozinho. Então o seu filhinho explicou como pegar a estrada novamente e ir até o acampamento, da onde eles estavam acampados. Eles assim fizeram, e quando foi 5 horas da manhã do domingo, eles chegaram no acampamento pela avenida, pela estrada. Quando eles entraram na porteira, eles já viram a barraca adulterada, tipo, com a perna, uma das pernas caída, a barraca estava caída. E do lado de fora da barraca, eles viram a mochila do Marco Aurélio. Ela estava pro lado de fora da barraca, aberta, com os pertences mexidos, como se alguém estivesse conferindo alguma coisa dentro da mochila. Era a mochila do Marco Aurélio, só a dele estava mexida. O grupo então entrou na barraca, não achou o Marco Aurélio, ele não estava ali. E aí o chefe tomou uma atitude que levantou mais suspeita ainda para a polícia. Foi aí que a polícia tinha certeza que foi o chefe dos escoteiros que matou o menino e depois enterrou. Porque depois eles ficaram sabendo daquela pista que o chefe se afastou dos meninos 50 metros para mostrar o caminho para o Marco Aurélio. Então a polícia depois ficou sabendo disso, já juntou como uma pista. E a outra situação, a outra atitude que o chefe tomou, que levou a colocar ele como suspeito número 1 da morte do menino, foi que ele chegando no acampamento e não achando o Marco Aurélio, ele ao invés de ir lá na casa do proprietário e perguntar se o menino não pernoitou lá, porque de repente o menino chegou no acampamento, pediu ajuda, como estava anoitecendo, eles não quiseram subir, mas daí o menino teria ido dormir na casa do proprietário, não ia ficar na barraca sozinho. Mas o chefe não foi lá perguntar, o chefe não perguntou nada para ninguém, simplesmente ele pegou, entrou na trilha e ficou 4 horas dentro da mata, procurando o menino. Mas a polícia acreditava que nessas 4 horas o chefe teria ido lá onde ele matou o menino e enterrado o corpo. E durante 28 dias, a polícia e mais 300 homens do COI, do Exército, procuraram incansavelmente em todas as fendas, lugares que você possa imaginar, onde poderia ter uma cova, onde poderia ter algum indício de que alguém pudesse ter sido enterrado. E o delegado da época então juntou essas situações. Ele ter se afastado do grupo, sozinho, ele e o menino, e depois na manhã seguinte ele ter voltado para a montanha sozinho, durante 4 horas. Mas resumindo, depois de 28 dias, o delegado não conseguiu uma única prova contra o chefe dos escoteiros. Tudo o que ele falou foi investigado e foi comprovado que era verdade. Não havia nenhuma mentira, não havia nenhum indício de que alguém estivesse mentindo. A história batia. O delegado não conseguiu comprovar nenhuma prova contra o chefe, nem contra os escoteiros. Eles foram torturados, foram ameaçados e mesmo assim não conseguiram nenhuma confissão que levasse então a uma prova de que eles tivessem alguma culpa no caso. O pessoal então, o chefe então, na sequência, não achando o menino e entrando na mata, ficando lá 4 horas procurando, não achou, voltou. Quando eles voltaram, o proprietário do local já estava acordado, junto com alguns outros mateiros, já sabiam que o menino havia desaparecido e começaram a se juntar ali para fazer uma busca. Nesse momento, o chefe dos escoteiros voltou da montanha, se juntou ao grupo e novamente esse grupo, já com 6 mateiros, mais o proprietário, gente experiente dali, subiram novamente a montanha e ficaram até as 4 da tarde procurando, não acharam nenhum único vestígio do menino. Eles então retornaram para o acampamento base, aí todos foram se reunir na casa do proprietário, ficaram ali e durante a conversa eles
chegaram a um consenso que no dia seguinte, assim que amanhecesse, alguém teria que ir lá na cidade e chamar a polícia. A polícia seria chamada. Então, eles ficaram reunidos dentro da casa. Quando foi 8 horas da noite, eles já estavam jantando ali, tomando uma sopa que a esposa do proprietário fez. Eles já estavam se preparando para ir dormir e para no dia seguinte chamar a polícia. 8 horas da noite do domingo, o grupo estando dentro da casa, eles escutaram um grito bem forte de desespero. Todos reconheceram que era a voz do Marco Aurélio. Domingo à noite, 8 horas da noite, o Marco Aurélio estava atrás da segunda casa, gritando. Na sequência, escutaram o apito. O apito que todo escoteiro carregava, que Marco Aurélio também tinha um. Eles ouviram isso e correram para o meio da mata, para a direção da segunda casa, e viram na mata, logo atrás da segunda casa, 3 flashes de luz, que na entrevista do chefe dos escoteiros, ele garante que era uma lanterna. Mas os meninos na época acharam que era uma luz misteriosa. Mas se você acender um LED numa sala escura, ela provoca uma luminosidade imensa. Você imagina uma lanterna numa mata totalmente escura, o quanto de luz ela produz, um efeito bastante luminoso, bastante forte. E os meninos acharam que era uma luz alienígena, digamos assim. Mas o chefe dos escoteiros, na entrevista do ano passado, ele garante que depois de todos esses anos, relembrando isso, era uma luz de uma lanterna. Alguém deu 3 flechas de lanterna, apagou e não acendeu mais. Essa então é a história que todos conhecem. Essa é a história que é sempre contada pela imprensa. Esses fatos que eu relatei agora são os fatos que sempre são falados. Mas agora eu vou mostrar o outro ponto de vista, aquele que eu formei depois de toda essa pesquisa, depois de todos esses anos, curioso com o que aconteceu com esse menino. Vamos voltar lá para a montanha, no momento em que ele se separa do grupo. Era sábado à tarde, 2h30 da tarde aproximadamente. Marco Aurélio se separa, recebe as últimas instruções do chefe dos escoteiros. Ele então começa a descida e a cada local que tem alguma bifurcação, ele marca o número 240 e mostra para que lado ele está indo. Sempre pela esquerda e sempre no caminho que levaria ao acampamento base. No final, na terceira marcação que ele fez, é quando ele chega nessa pedra que hoje é chamada o portal. Marco Aurélio então pega a esquerda e a partir dali, apesar de ser um local assim meio difícil de passar, por isso que o chefe não quis passar ali com um rapaz acidentado, mas é o último obstáculo. A partir dali a trilha fica tranquila e vai direto para o acampamento, direto para o Morro do Careca, e ali você ou entra pela trilha ou vai pela estrada. Você tem as duas opções, as duas levam para dentro do acampamento, não tem como errar. A partir dali Marco Aurélio desceu. Quando ele chegou no Morro do Careca, ele optou por ir pela estrada, que é por onde eles vieram, ou por onde foram instruídos a subir. Apesar de não terem subido diretamente por aquele caminho, a estrada ela é bem aberta, é muito mais fácil de chegar no acampamento pela estrada. Ele então do Morro do Careca desceu e foi pela estrada até o acampamento. Quando ele entrou na portaria, ele viu a barraca vandalizada. Ele então se aproximou. Esse acampamento ele tem a entrada pela portaria que vem da estrada, e de um outro ponto, no outro extremo, é onde fica a casa do proprietário, onde ficava a segunda casa, já dentro da trilha que dá acesso pela mata ao Morro do Careca. Como ele veio pela estrada, ele entrou no lado da portaria. Ele viu a barraca, foi até a barraca, viu a barraca vandalizada, entrou na barraca e pegou a sua mochila. Trouxe para o lado de fora e começou a conferir se tinha sumido, se alguém tinha pego alguma coisa do grupo, principalmente na mochila dele.
Nesse momento, Marco Aurélio vê duas pessoas chegando pela trilha. Ele conhece essas pessoas, ele já viu essas pessoas ali. Era o filho do proprietário e o morador da segunda casa. Eles chegam pelo outro extremo, lá pela trilha. Marco Aurélio então vê os dois, larga a mochila dele ali no chão e se sente aliviado. Ele conseguiu chegar e vai ter socorro para o amigo que ficou acidentado lá em cima. Ele se direciona até os dois e explica que houve o acidente, o grupo está lá em cima e que ele veio sozinho na frente para buscar ajuda. Os dois então se oferecem para ajudar e Marco Aurélio então entra na trilha para guiar os dois até onde está o grupo. Assim que eles entram 20 metros, 30 metros para dentro da trilha, é onde existia a segunda casa, onde era a casa desse morador. Esse morador da segunda casa, então, ataca Marco Aurélio, dá uma gravata nele, arrasta ele para dentro da mata, atrás da casa, uns 20, 30 metros para dentro, e ali ele golpeia Marco Aurélio violentamente. Primeiro com pancadas, com pauladas. Eu não acredito que tenha sido facadas. Facadas teriam sido fatal naquele momento. Mas eu acredito que ele agrediu com pauladas. Marco Aurélio foi agredido a pauladas. Ele então agride violentamente. Na verdade, ele era um psicopata. E vocês vão entender futuramente por que eu acho que esse cara é um psicopata. Ele ataca o menino. Imagina que tenha matado o menino e larga ali o corpo no meio da mata, atrás da casa dele. E ele e o filho do proprietário se afastam. O filho do proprietário não participou do assassinato, ele apenas presenciou. Ele não participou da morte. Ele presenciou o que aconteceu. Os dois então se afastam e Marco Aurélio ali fica em estado vegetativo, espancado à beira da morte, praticamente morto. Marco Aurélio então passa aquela tarde nesse estado. Ele durante a noite esfriou muito. Eu acredito que ele não morreu porque ele estava em coma. Se ele tivesse vivo ele teria morrido por hipotermia. Mas ele acabou sobrevivendo. Enquanto o grupo dele continuava perdido e tentando encontrar o caminho para o acampamento, Marco Aurélio passou a noite na mata do sábado para o domingo em estado de coma, vegetativo ali. No domingo de manhã o grupo chegou no acampamento, essa história todos já sabem, e durante o dia o sol apareceu, deu uma aquecidinha e o Marco Aurélio no meio da mata começou a reagir, começou a retornar. Ele não morreu naquele momento. Ele estava muito mal, totalmente convalescido, mas ele ainda estava vivo. Durante o dia, com o aquecimento do sol, ele deve ter ganho força. Ele conseguiu achar o apito que estava no bolso dele e estava reunindo forças para pedir socorro, soprar o apito, gritar. Mas ainda estava muito machucado, não conseguia fazer isso de forma espontânea. A tarde foi passando, o grupo voltou, retornou, não achou ele lá, se reuniram na casa do proprietário e provavelmente dali da onde ele estava, nos momentos em que ele recobrava a consciência, ele ouvia o pessoal conversando, que estava muito próximo, 20, 30 metros dali. As casas eram muito próximas, ele estava na mata logo atrás, caído. Naquele momento em que o pessoal resolveu que chamariam a polícia, o morador da segunda casa também estava ali. E ele sabia que no dia seguinte a polícia chegaria e encontraria o corpo do menino. Ele tinha que esperar anoitecer e ir lá enterrar o corpo do menino. E quando anoiteceu, já era 8 horas da noite, ali 6 horas da tarde já é um escuro enorme, 8 horas é a escuridão total ali. O assassino resolveu ir lá enterrar o corpo do que ele achava que já estava morto. Ele se muniu de uma enxadinha que tinha ali, que era do proprietário do local, para abrir uma cova e enterrar o corpo do menino. Só que quando ele chegou, Marco Aurélio já estava consciente, esperando os últimos momentos ali de força para pedir ajuda.
Marco Aurélio, pela silhueta, reconheceu que era o assassino, era o cara que o havia agredido. Marco Aurélio então gritou desesperadamente e apitou, soprou o apito. Ele viu que era o assassino chegando. Era tudo ou nada. Ele juntou tudo o que ele tinha e gritou e apitou. Esse momento, o pessoal dentro da casa escutou e vieram correndo. O assassino, nesse momento, golpeou o Marco Aurélio na cabeça com a enxadinha que ele veio fazer a cova. Marco Aurélio, nesse momento, então, morreu. Marco Aurélio foi morto domingo, dia 9, às 8 horas da noite. Até me emocionei aqui. O assassino, então, ainda deu uns 3 relampejos na lanterna. O grupo chegou a ver esses 3 últimos relampejos. E então o assassino ficou agachado do lado do corpo, quietinho. Marco Aurélio já morto. E o grupo chegou até próximo. O chefe dos escoteiros entrou muito na mata, entrou bem próximo. Mais alguns metros ele teria fragado o assassino agachado ao lado do corpo. Mas ele não teve essa felicidade de encontrar, de achar isso, de achar essa cena. E 20 minutos depois, o grupo, não ouvindo mais nada, não vendo mais nada, acabaram voltando para dentro da casa. E o assassino teve a chance, então, teve a noite toda para destrinchar o corpo do menino e enterrar na mata. Eu disse destrinchar o corpo porque tem um episódio que eu vou contar agora que demonstra que ele deve ter destrinchado o corpo do menino antes de enterrar. O cara era um psicopata. O porquê desse ato é que na noite de Natal de 1985, ou seja, Marco Aurélio desapareceu no meio do ano de 85. E no Natal de 1985, haviam vários cartazes da procura, da busca pelo Marco Aurélio, feito pelo pai do Marco Aurélio. E ali constava o telefone da casa do pai do Marco Aurélio, caso alguém encontrasse, para ligar. Um homem ligou para o pai do Marco Aurélio na noite de Natal de 1985, se identificou como o homem que matou o seu filho, um homem de voz rouca. Disse que tinha matado o filho dele, e o pai do Marco Aurélio então pediu para ele, falou: diga para mim onde está o corpo do meu filho, deixa eu pelo menos enterrar o meu filho. E esse homem teria dito para ele: eu destrinchei o corpo do seu filho e enterrei de uma forma que ninguém vai achar. Nunca mais ninguém vai achar esse corpo. E desligou o telefone. O pai do Marco Aurélio então foi até a delegacia, que estava investigando também esse caso. Naquela época, o Brasil todo estava envolvido com esse caso. E o delegado mandou grampear a ligação, a linha telefônica da casa do pai do Marco Aurélio. E realmente isso foi feito. E no dia seguinte o assassino ligou de novo. Mas naquela época a tecnologia era um pouco ultrapassada. Você precisava de ficar alguns minutos falando para que pudesse ser rastreado. E o assassino desligou rapidamente. Não foi possível rastrear. E nunca mais ele ligou. Então por isso que eu falo que o assassino destrinchou o corpo e enterrou. Eu tenho certeza que esse homem que ligou era o assassino. Ele era um psicopata. Só que isso seria o fim da história. Marco Aurélio foi enterrado. A polícia durante 28 dias procurou pelo corpo, não achou uma única pista. E acabou dando o caso como encerrado, sem saber o que aconteceu. Mas a história não termina aí. 4 anos depois, no dia 4 de julho de 1989, o filho do proprietário, o rapaz com problemas mentais, que presenciou a morte de Marco Aurélio, saiu às 3 horas da tarde para andar na trilha e nunca mais foi visto. Desapareceu exatamente no mesmo lugar e do mesmo jeito que Marco Aurélio. O assassino voltou à trilha 4 anos depois e num ato de vingança e também de queima de arquivo, porque o filho do proprietário seria a única pessoa que viu o que aconteceu. Então, como vingança por ter sido expulso dali, a sua casa demolida, e também como queima de arquivo, ele atraiu o filho do proprietário até o local onde ele enterrou Marco Aurélio,
O rapaz foi, porque era o amigo dele, o homem que andava com ele nas trilhas, e foi de boa. Chegou lá, ele atacou o filho do proprietário da mesma maneira, só que aí ele certificou que matou mesmo, e enterrou bem próximo ali da onde ele tinha enterrado o Marco Aurélio. Porque psicopatas acham que praticam um crime perfeito. Como ele praticou o do Marco Aurélio e 4 anos depois ninguém achou, ele fez a mesma coisa com o filho do proprietário. Ele matou e enterrou bem próximo da onde está o corpo do Marco Aurélio, os restos mortais. Por isso eu acho que quando a polícia encontrar o corpo do Marco Aurélio, os restos mortais, também vai achar o do filho do proprietário. Tá tudo ali juntinho. Esses corpos estão enterrados 20 ou 30 metros atrás de onde seria a segunda casa. É só pesquisar com as filhas do proprietário que ainda estão vivas onde era exatamente o local dessa segunda casa e quem era o morador. Porque eu acredito que ele ainda está vivo. Ele era 40 na época, hoje ele é 70. Esses homens do interior vivem muito. Ele deve estar vivo, ainda deve morar por lá. Esse crime está prescrito, nada mais pode ser feito contra esse homem. Ele não pode mais ser processado nem julgado. Mas isso daria um fim a esse mistério. Se a polícia nesse momento está lá no acampamento base, porque recentemente surgiu um boato de que o filho do proprietário teria matado o Marco Aurélio e o proprietário teria enterrado o corpo dele debaixo da própria cama, porque seria um local que ninguém investigaria. Esse boato está correndo aí pela internet e a polícia, baseada nesse boato aí, cercou o local, reabriu o caso e está investigando. Eles vão fazer escavações lá no local para ver se o corpo realmente está debaixo de onde seria a cama do proprietário. Essa casinha ainda existe. A casinha número 2 foi destruída, mas a casinha número 1, onde morava o proprietário, ela ainda existe. Eu fui lá e estive ali na porta, né? Eu não pude entrar porque ali estava fechado, não iria invadir. Mas eu cheguei até a porta ali, a casinha ainda existe. Era onde o proprietário, não vou dizer o nome dele, quase falei o nome, e onde ele residia com a família. E seria bom que a polícia ouvisse essa minha história. E já que estão escavando ali, não custava nada escavar um pouquinho mais. O caso está reaberto. Eles estão com peritos, com escavadores, com equipamento, com tecnologia nova. Quem sabe, indo ali onde eu estou dizendo que há a probabilidade de estar os 2 corpos, eles encontrariam e essa história seria encerrada. Bom, pessoal, esse é o caso, essa é a história. Eu espero que ela chegue no ouvido dessas autoridades que estão lá. Quem sabe agora a gente encerra essa história. Tá ok? Obrigado, até mais, até a próxima história.